Bom, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um webinário do DIPEM. Hoje a gente teve um pequeno probleminha com o link, né? Eu acho que algumas pessoas não conseguiram nem efetivar a inscrição, mas estamos aqui, né? E temos o prazer de receber todos e de receber nossa convidada também, que é a professora Cristiane. Cristiane, me diga o seu segundo nome, é Bortoli ou Bortoli? É Bortoli. Nenhum nem outro. Mas pode Bortoli, ser qualquer pronúncia também, já brasileirei. tá joia. Então, nós temos o prazer e o privilégio de receber a professora Cristiane de Bortoli, que é do IFAC, né? A gente foi buscar a Cristiane lá no Acre, né? Só para contextualizar aos participantes, eu conheci Cristiane numa das disciplinas do doutorado, né? Então, a gente participou juntos numa disciplina da professora Nina Greff, da área de etnomusicologia, e achei que as interações, né, não só de Cristiane, mas do grupo todo, e a disciplina foi muito interessante, né? Então, eu disse, acho que eu vou puxar a Cristiane para aqui, para a gente ter umas conversas com o DIPEM. Já que Cristiane trabalha também com essa interseção de música e cultura. No caso dela, né, trabalha especificamente com culturas indígenas, né? Mas queria apresentar um pouco mais formalmente Cristiane, né? Ela é mestre em Linguagem e Identidade pela Universidade Federal do Acre, licenciada em Música pela Universidade de Brasília e especialista em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Relações Étnico-Raciais pela Universidade Federal de Ouro Preto. Docente do IFAC, campus Tarauacá, pesquisadora do LabInter da UFAC, do Grupo de Pesquisa AZOG do IFAC e membro fundadora do NEAB, do IFAC Tarauacá. Bom, Cristiane, seja muito bem-vinda ao DIPEM, né? Esse é um grupo de pesquisa que a gente recebe pessoas tanto da área da psicologia cultural, quanto da área da educação, quanto da área da educação musical, porque nós temos justamente como foco ou norte do nosso grupo são os diálogos intercontextuais, né, entre psicologia cultural, educação e educação musical. E o que tem feito muito bem ao grupo, porque a gente tem tido a oportunidade de fazer muitas discussões que são muito interessantes para as pesquisas que nós realizamos, né? Embora sejamos um grupo recente, né? Mas a gente tem aí feito diversos movimentos, né? E nessa pandemia os nossos movimentos são todos virtuais agora. Temos tido a oportunidade de receber diversas pessoas. Então, seja muito bem-vindo ao nosso grupo. Fique à vontade para a sua apresentação e logo após a sua apresentação a gente vai dar oportunidade para o pessoal conversar com você. Quero apresentar a professora Tatiana, que eu já lhe apresentei, a líder do nosso grupo, e a professora Bernardina também integra o grupo conosco, né? Além dos nossos bolsistas, que temos aqui César, né? Os outros estão tentando entrar, em algum momento eles vão chegar, né? E as pessoas que se inscrevem para participar conosco, Daiane, que está entrando no grupo agora, Pablo, que você deve conhecer, eu acho que ele pagou uma disciplina com você na UFPB também, e ele acabou, é nosso egresso, né? Egresso do nosso curso de Belo Jardim, e acabou de ser aprovado na seleção do mestrado da UFPB. Né? Seja bem-vindo também, Rodrigo. Olha aí, Pablo. Seja bem-vindo, Pablo. A mais nova musicista. Tem nome indígena, Inaê. Olha.
Muito bem, então passamos a palavra para a Cristiane, que vai fazer sua apresentação. Então, boa tarde a todos, agradeço o convite, né? Como o Robson já colocou, a gente se conheceu na disciplina, né, de doutorado lá da UFPB, e foi um grande prazer, né, ser convidada para poder compartilhar com vocês um pouquinho do trabalho que eu realizo aqui. Eu vou compartilhar, então, fazer uma apresentação orientada aqui com PowerPoint, para eu não me perder muito no tempo. E aí, se eu tiver, né, meu tempo estiver estourando, vocês me avisem, tá? Bom, o título que eu coloquei aqui é Tradições Orais e Canções Xananaua pelas Memórias de Xuainé, do povo Xananaua. Então, peço já licença, né, licença virtual ao povo Xuainé, ao povo Xananaua, em nome do Xuainé, que já vou explicar quem é o Xuainé, né? Como o professor já explicou, né, sou professora do IFAC no campus de Tarauacá. O povo Xananaua é um povo indígena que mora aqui no estado do Acre. Xané é um passarinho azul e Naua povo. Então, eles são conhecidos como povo pássaro azul. São da família linguística Pano, e a comunidade com a qual eu trabalhei é a aldeia Xanecaiá, que fica na terra indígena Catuquina Caxinauá, no município de Feijó, no estado do Acre, bem no centro do estado. Para quem não conhece, a gente está aqui na fronteira com o Peru também, então esse povo, eles vêm da cabeceira do rio Gregório, que já é na fronteira com o Peru também, mas eles estão mais próximos agora na fronteira com o Amazonas, na região do rio Envira. Essa comunidade, essa aqui é uma foto aérea, inicialmente eles construíram essa aldeia em 2014, com esse formato meio circular, como se fosse um cocá. Então, como se cada casa fosse uma pena, né? Então, o centro da aldeia, lá embaixo, é um terreiro que está aqui mais esbranquiçado, e eles tinham esse formato. Recentemente, infelizmente, no começo desse ano, algumas casas que estão bem lá em cima, no cocá, elas tiveram que ser removidas em função de desabamento aqui de terra com o excesso de chuvas. Então, agora eles estão reconstruindo algumas casas, mas a ideia inicial é ser circular como um cocá. Então, as famílias em volta com o centro de convivência coletivo no meio. Atualmente, são 23 famílias, aproximadamente 97 pessoas. Tem uma característica muito forte dessa comunidade do protagonismo feminino, e também o artesanato. Tem um trabalho que circula bastante mundialmente, que é o artesanato dessa comunidade, né? Então, é uma comunidade com muita produção de arte, tanto na parte musical, nas vestimentas, e enfim, é uma comunidade muito feminina também. Aqui está o Xuainé, esse senhorzinho de óculos aqui, que na semana passada fez 101 anos. No lado dele é sua esposa, Tirá, que tem 89, e as suas filhas biológicas são 6 mulheres, eles só tiveram filhas mulheres, e isso é uma das características desse protagonismo feminino também, que na sociedade Xananaua, a família Brandão, que tem sobrenome Brandão, é a família patriarca, só pode ser cacique quem for dessa linhagem familiar, e no caso deles, que é comunidade, ele é o patriarca, só pode ser liderança cacique assim, quem é filho, né, ou neto. Então, as mulheres aqui se tornaram as caciques. A primeira cacique foi a Edna, a Pucaxaiá, que é essa que está logo ao lado do Xuainé, né, com uma saia cinza, azulada. A segunda cacique foi a Nauaxabu, que é a primeira do lado direito, né, da foto, aqui, que está com um vestido meio rosa. E a terceira cacique, a Mucani, que é a segunda do lado esquerdo, né? Tem a Maria, a primeira que está ali de calça, e a segunda que está com uma saia bem amarela, que é a Mucani, que é a terceira cacique. Atualmente é o neto
do Chuainê, que está como cacique, e a Mucani está como vice, né? E as demais são as outras filhas. Essa que está de vestido azul, a Pairani, ela é coordenadora da educação indígena do município de Feijó, e a Sapuani, que está do lado da Edna, é professora também na escola indígena da comunidade. Bom, aí eu vou focar agora, então, no Chuainê. O Chuainê foi o meu, não vou nem dizer interlocutora, né? A gente trabalhou juntos nesse projeto, nessa pesquisa, e um trabalho coletivo que eu já faço com essa comunidade. Em 2015, eles me apresentaram uma demanda de gravar um CD. Eles tinham formado a aldeia em 2014, me chamaram e pediram, a gente queria gravar um CD da comunidade para vender, que está esse movimento, né, de circular e de venda de CDs, estava acontecendo muito nessa época, né, agora é mais virtual, mas naquela época ainda se comercializava bastante. E a gente fez, então, um projeto juntos, gravamos um CD da comunidade, como eles cantam hoje, com violão, com tambores e tudo mais. E, no meio disso, veio a proposta de fazer um mestrado, que o Chuainê, ele, todos os momentos que eu ia lá, ele ficava, eu queria que você me gravasse, que você me filmasse. Ele começou a se aproximar e pedindo que eu filmasse. Não, bem, eu quero que você filme eu contando uma história, quero que você filme isso, tá? E começou esse movimento pela convivência que nós tínhamos, ele começou a sentir confiança né, e eu comecei com ele esse trabalho de gravar algumas coisas, e aí surgiu a proposta de escrever um projeto de mestrado com esse propósito de construir a história dele e de trazer todas essas canções e memórias que ele tem, tanto da trajetória do povo, como as memórias das histórias e tudo mais, para dentro dessa minha pesquisa. E, ao longo da pesquisa, né, então, foi 2017 a 2019, eu tenho várias gravações, eu comecei o mestrado em 2018, mas eu utilizo algumas gravações que já foram de 2017, e uma das etapas da pesquisa, então, no final de novembro de 2019, foi uma oficina. Depois de 2 anos já trabalhando com ele, eu consegui reunir, além dele, 9 outros anciões de outras aldeias de Xanenaua, junto com professores das escolas também, e outras lideranças, nós fizemos uma oficina de cantoria, um primeiro encontro com os mais velhos e os professores, para a gente trabalhar esse registro de canções que não estão mais sendo usadas, e também para discutir outros assuntos em volta desses conhecimentos que são passados pela oralidade. Então, assim, foram os encontros, o meu campo basicamente foi esse, né? Vários encontros antes, alguns encontros específicos com ele, para gravar, que são os que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, e também essa oficina. Bom, e aí vieram as minhas questões de pesquisa, né, que é o que motivou e que já estava sendo trabalhado um pouquinho antes, mas que com o mestrado eu foquei nessas questões. Então, primeira questão, quem é esse narrador, né, esse intérprete das canções desse povo? Por que, em que circunstâncias o seu povo foi silenciado e invisibilizado? Qual o papel desse narrador, intérprete, enquanto autor das versões que permanecem vivas em suas memórias e se expressam através de sua performance? Como esse conhecimento tem sido repassado de geração em geração? Sobre o que essas canções falam, contam, explicam e ensinam? E em que circunstâncias são usadas na comunidade e como traduzi-las? Então, são questões que me acompanham até hoje, na verdade, porque tem coisas que eu não consegui finalizar e nem era também o objetivo de finalizar, né? Mas sim de trazer reflexões em cima dessas questões. Então, o Chuainê tem... Aqui eu não atualizei aqui, porque no dia que eu montei esse slide ainda estava com 100 anos, semana passada que ele fez 101, então ele está com 101 anos. Ele é um mestre, um especialista, né, que aí tem alguns autores que eu vou me apoiando, o principal deles é o Paul Zunthor,
que traz o especialista como aquela pessoa que detém conhecimento aprofundado sobre determinado assunto, né, de sua comunidade, do seu povo. Então, o Paul Notori, ele foi um dos autores principais assim, da minha pesquisa, para me acompanhar nessas discussões de quem seria o Chouinard, como que ele é reconhecido também, como que eu posso dizer que ele é um mestre das canções, né? Só porque as filhas me dizem, não, mas porque toda a comunidade Xananaua, né, principalmente nessa oficina onde eu consegui reunir vários anciões, os mais velhos, e também várias pessoas de várias aldeias, a gente conseguiu identificar esse reconhecimento dele como o principal conhecedor das canções Xananaua. Ele também é um narrador, porque além de trazer essas histórias, essas canções, ele está narrando a sua trajetória, ele traz narrações, assim, ele traz falas que vão de, né, uns 80 anos atrás, que ele descreve fatos que aconteceram com seu povo no período do seringalismo. Ele já nasceu do seringalismo, mas o seringalismo aqui no Acre foi um sistema que invadiu, né, foi nosso colonialismo, né? A gente foi colonizado através do seringalismo no final do século XIX, 1870, 1880, né, os seringalistas começaram a invadir esses territórios através de embarcações que iam chegando, e tem as correrias, onde eles iam chegando e os povos indígenas ou eram laçados, literalmente laçados, ou conseguiam correr para o mato e fugiam. Então, esses povos foram escravizados nesse sistema, trabalharam nos seringais, e o Chouinard, ele nasce no meio desse processo. Ele nasce em 1920, entre o primeiro e o segundo ciclo da borracha. E, então, ele, como narrador aqui, ele não narra só as histórias de vida dele ali, mas ele narra a história de vida desse povo e de outros povos que conviveram com eles nesse mesmo período. Então, tem uma importância aí que, além da parte de trazer canções, mas de trazer vozes que são silenciadas, de histórias que não estão contadas dentro da historiografia acriana, né, oficial. Então, ele traz algumas informações que são muito preciosas e que desconstrói um pouco essa visão romântica, né, que as pessoas têm do seringalismo. E são canções que ele aprende com o avô dele, ele aprendeu com o avô dele essas canções e está aqui interpretando. Então, ele é considerado o intérprete das canções do seu povo, ao mesmo tempo que ele é um autor, porque, como autor, ele traz a sua versão daquela canção. Então, a gente vê que ele canta uma canção aqui, naquela oficina que eu falei que eu reuni os outros anciões, teve uma outra senhora que cantou a mesma canção, mas se a gente for analisar os versos, tem variações, tem mudanças, até a forma de entoar a melodia, o ritmo muda um pouco. Então, ele, nesse aspecto, ele se torna o autor das suas versões, que, através da sua performance, ele consegue trazer essa individualidade, a sua particularidade, né? E aí, para discutir isso, eu usei bastante o Barthes, o Roland Barthes, na questão do autor, né? E, bom, a performance é um elemento muito importante nesse trabalho, porque na hora que ele está cantando, ele está trazendo, às vezes ele para, fecha o olho, tenta lembrar de versos que, ou ele, às vezes ele para um pouquinho, respira, aí você percebe que traz de novo alguma coisa que ele trouxe na memória, que ele tinha esquecido. Então, a performance dele é única, e até foi um dos aspectos que ele pediu para gravar sozinho. Ele falou, não quero, porque já tinha o CD gravado, com todo mundo tocando, os jovens tocando e tudo mais, ele queria cantar sozinho. Ele falou, eu quero que a minha voz seja ouvida, que os meus netos, bisnetos, as outras gerações daqui a um tempo, me vejam. Não só ouçam, mas me vejam. Ele queria ser filmado. E isso é um pouquinho raro até, né, com esses anciões. Geralmente eles não têm essa... Eles ficam meio retraídos, mas ele não. Ele já quer ser filmado, quer ser registrado. E a performance, então, foi um elemento importante nessa análise. Bom,
e ele se torna um tradutor. Em vez de a gente traduzir frase a frase, pegar um professor da escola para traduzir, a gente organizou a performance dele, que foi filmada, todas as canções que são apresentadas são filmadas, ele canta na língua, aí ele faz uma explicação em português, essa canção fala isso, fala aquilo, fala disso, fala daquilo, conta essa história, e depois ele faz essa mesma explicação na língua Xhonenaua. Então, ele traduz o que ele cantou em português, no português dele, né, porque ele é um dos falantes da língua, então ele tem um português que a gente, às vezes a gente não compreende direito a linearidade, porque é outra lógica de pensamento, né, na língua Xhonenaua. Ele traduz isso e depois ele faz a mesma explicação na língua dele. E aí vem algumas categorias que eu elenquei, assim, que foram as que eu tentei discutir mais. Então, a voz, eu vou... já estou me excedendo aqui no meu tempo. Então, a voz, né, um dos principais elementos. A voz, segundo Paul Zumthor, né, ela existe em silêncio dentro do corpo até que seja externalizada através de sons emitidos por um sopro, que é um sopro criador, né, a vida que se manifesta pelo espírito. Os sentidos e os sentimentos expressos em sons emitidos pela voz demonstram que ela está para além das palavras e dos limites do corpo de quem a emite. É por meio dessa voz que a linguagem se manifesta e que passa a existir em um contexto social e a ter significados. E essa voz, ela não se manifesta, não é só essa linguagem que a gente vai querer compreender com palavras, né, com significado significante, mas são sons, outros sons que para nós podem não ter um significado, né, dentro da linguagem que a gente conhece, né, a linguagem, né, o português, ou mesmo a língua materna deles, mas outros sons que eles se comunicam com outros seres. E acompanhando essa questão da voz, o povo Runicuim, que é um povo também da família Pano e convive muito próximo com os Xhoenauas, inclusive dividindo a mesma terra indígena, os Runicuim, eles acreditam que o sopro e a voz são princípios de constituição do cosmos, de criação da vida. Com a voz, eles perpassam os visíveis e invisíveis, se comunicando com outros seres. Essa concepção do sopro também está presente para esses povos no sopro do rapé, né? Quando eles utilizam o rapé, que é a medicina que eles usam, o sopro também está constante ali. E quando tomam o ni, que é a ayahuasca, eles também têm um momento quando a força fica forte, eles usam o sopro, é uma manifestação de comunicação também com outros seres. Então, essa relação com a voz e com os sons, ela ultrapassa somente o que a gente conhece como canção, como música, né? Tem outros sentidos também, outros significados para esse povo. E essas vozes várias, coletivas, emitidas e sendo repassados conhecimentos através de geração em geração, é uma forma que uma tradição oral se consolida, né? É a voz poética que um saber tem continuidade entre uma geração e outra. Então, essas tradições orais, aqui no caso do povo Xhonenaua, elas vão se manifestar através do corpo. É pelo corpo, né? A principal forma de transmissão é a oralidade, então é o corpo que vai estar presente através da sua performance. Então, e esse corpo e essa performance não é na apresentação musical dentro de uma festa, é no dia a dia também. Então, às vezes eu convivi um pouco com eles nesse sentido, às vezes estava lá fazendo alguma atividade, e aí uma pessoa começa a falar, ou a cantar, ou a contar uma história, e esse corpo está em constante interação. E tanto que os mais velhos, os anciões na oficina de cantoria, falavam, olha, vocês mais jovens, vocês precisam aprender com a gente no dia a dia. É na hora de plantar a macaxeira, é na hora de fazer o roçado, a gente está cantando a canção do Quatipuru para chamar a força do Quatipuru para ajudar a gente. Então, é nessa hora. Não é na hora que a gente está gravando aqui, é na hora do dia a dia. E esse corpo, ele é ativo. Então, a voz, tradição oral, corpo e performance estão extremamente interligadas nessa cultura Xhonenaua e nessa forma de passar esse saber através da oralidade, né?
Bom, as poéticas orais desse povo, então, estão reunidas principalmente em canções e histórias do povo. E no meu trabalho eu vou chamar que são histórias míticas, né, usando o Lévi-Strauss como suporte teórico, mas compreendendo que para eles chamam histórias do povo e tudo é verdadeiro, né? Nada é tudo essa concepção de mito de que o próprio Lévi-Strauss traz, que são fragmentos de histórias que vão trazendo a cosmologia de um povo no seu dia a dia e se manifestam nessas histórias, né? Então tem elementos, todos são verdadeiros, né? É com essa concepção que eles têm. E outra categoria são as memórias, né? A memória do Chouinard, ela está permeada em tudo, né? Ela está, quando ele está cantando a história, cantando a canção, quando está contando uma história, mas essa passagem eu acho forte, quando ele me contou isso, foi a segunda vez que eu encontrei com ele, em 2017. Que eu perguntei quem que era o avô dele, né, e como que, se ele tinha vivido muito tempo, que nem ele, né, ele já estava com 97 anos nessa época. Aí ele me falou, não, meu avô morreu cedo, lá no Seringal, ele morreu com gripe. Naquele tempo não tinha nada não, os índios, o patrão não quer nem dar conta, igual um bicho, porque quando fica verme, o patrão não vai dar nem pílula. E essa fala dele, né, que eu trouxe aqui, eu acho ela muito forte, porque a gente pensa, né, a pessoa morreu com gripe, 1948, se eu não me engano, foi quando ele me disse que o avô dele morreu por aí, porque não tinha nessa noção dos anos na época. E o patrão aqui é o seringalista, né, são os donos dos seringais que tratavam eles que nem bicho, quando tinha verme, que verme é uma situação muito comum, né, na região, no interior e na Amazônia é muito comum, então as pessoas morrem de verme se não tomar, né, o vermífugo e tal, e patrão não dava a pílula, que a pílula é o remédio, né, para eles. Então, aqui ele faz várias denúncias, né, pela memória dele, e a gente fica, né, hoje pensando, né, como que, né, ele está com 101 anos, né, passou por tudo isso e nem a Covid levou, graças a Deus ele se curou da Covid, ano passado ele adoeceu, mas conseguiu superar. Então, são memórias que ele vai trazendo para a gente e narrando e denunciando também situações, né? Agora eu vou focar nas canções. Então, esse quadro são os tipos de canções que tem no povo Xarenawa, que foi construído coletivamente esse quadro na oficina de cantoria, que os jovens, né, como teve esse momento do seringalismo, teve uma ruptura na passagem de conhecimentos de uma geração para outra, eles tiveram que conviver nos seringais com nordestinos, principalmente, enfim, a cultura deles era proibida de ser vivenciadas, foram separados, uns grupos para um lugar, outros grupos para outros lugares. Então, nesse momento agora dessa oficina, foi um momento de muitos jovens tirarem dúvidas, porque estava um processo de revitalização de muita coisa. Então, eles ficaram construindo e discutindo. E aqui eles mesmos escreveram, né, professores, então tem algumas questões que a gente poderia escrever de outra forma, outras traduções, mas essa aqui é a tradução deles. O Xuinti é o tipo de canção de rezo, para tomar caissuma, para tomar uni, que é a ayahuasca, e nanê, que é a pintura de jenipapo. Pacari também são rezos, que são mais específicos para a cura. Nauá e Amanti, eles colocaram, Nauá é branco, né, não indígena, e Amanti é algo alegre, é música alegre. Então, eles traduziram isso como os inários. Aqui está sem H, mas seria o inário, que é normalmente as músicas que o pessoal canta nas igrejas de Daime, que convive muito com os indígenas. Então, eles chamaram esses inários que eles cantam, são em português, como Nauá e Amanti. E a Manti são músicas para festa, agitadas. O Amenê, eles deram esse nome para dizer que é o nome da música, mas não há uma tradução música, o Amenê. Isso, não consegui chegar nesse consenso de que isso traduziria literalmente a palavra música. Eles tentam trazer isso para tentar encaixar na nossa cultura não indígena, mas eles não chegaram a esse consenso, só indicaram o nome que se usa todas as músicas.
Mecá é música para tomar uni, ayahuasca. Saiti é um tipo de grito de guerra, de alegria, que estavam usando antes para falar de canções. E Xicari é a dança tradicional. A principal forma de transmissão é através do seu contexto de uso, né? E essa classificação toda, ela é feita a partir do seu uso e de sua função. Muitas aqui eu não vou abordar, que são as canções de Chuinti, Pacari, Mecá, essa de reza e de tomar ayahuasca, eu não foquei, porque eu trabalho com Chouinê, a gente decidiu trabalhar com as canções de Xicari. Aqui uma imagem desses outros anciões que trabalharam junto nessa oficina, construindo esses conhecimentos coletivos. Aqui um momento que estavam dançando, que também começaram a ensinar algumas danças que tinham sido esquecidas também, né, que não estavam se fazendo mais, aí as mais velhas senhoras foram ensinando os mais jovens. E aqui vem essa obra vocal do Chouinê, esse conjunto que eu foquei nessa pesquisa. Então, as canções para Xicari, são 10 canções, e 2 canções de rezo. Essas canções de rezo, ele autorizou. São canções que contam histórias, mas não são aquelas de Pacari nem de Chuinti. Ele fala que são canções que vão explicar alguma coisa que protege de algo. Então, as canções para Xicari são canções de diversão. Xicari é uma festa onde eles vão dançar, passar o dia dançando, tomando machu. Machu é uma bebida fermentada feita de macaxeira, que em outras comunidades, em outros povos, é chamada de caiçuma. E que eles também chamam de caiçuma, a nossa caiçuma e o machu é a mesma coisa, né? Mas na língua mesmo chama machu. Então, eles têm essa festa grande, onde tem as danças, vão cantando, vão dançando. Algumas danças são brincadeiras, outras danças explicam alguma coisa, né, junto com a canção. E tem um fragmento sonoro, que é o oh, 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 que é bastante presente nessas canções de festa, de Cari. Esse fragmento não aparece em nenhum outro tipo de canção do povo Xarenal, é somente nesse. E geralmente eles finalizam com um i, um e, i, que são sons que eles, lógico que eu não fiz aqui corretamente, né, mas assim, são sons que eles imitam animais, principalmente pássaros, né, são o povo pássaro azul e se comunicam com outros pássaros, então, sempre no final das canções tem um som vocálico que finaliza isso daí. As canções de rezo, que eu vou apresentar aqui, têm a função de proteção, de preparação para alguma coisa, ou de contar alguma história, de explicar algum surgimento de algum elemento e tudo mais. E tem uma característica diferente. O que tinha as canções de Xicari, aquele ro, 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 essas daqui elas têm um prolongamento no final, assim, vocálico, né? Então, aionu, aionu, e fica até sumir o som. São 2 características sonoras que diferenciam esses tipos de canções e também têm funções diferentes, né? E, bom, ambas finalizam com esse tipo de som vocálico, todas as que eu analisei acabaram assim. E outras questões que são comuns a todas as canções Xarenauas que eu tive contato é a presença de ecos e repetições, que são recorrentes, né, em tradições orais do mundo todo. Não só o Pozuntó traz isso, mas vários outros autores que trabalham com comunidades de povos, né, que têm tradições orais, já trazem essa característica como recorrente, né, de repetições. E aqui, no caso, os ecos, eles entram como se fossem, algumas palavras se repetem, siri, 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 entra no meio da frase uma palavra que se repete, dá uma sensação de eco. As canções, elas contam alguma coisa, elas ensinam
alguma coisa, como deve se comportar, ou como não deve se comportar, ou explicam algum fenômeno, alguma situação, algum surgimento de algum elemento. A performance aqui que eles usam ao natural, uma expressão, quando eles falam ao natural, é como se fosse tradicional. Eles falam, é que nem no natural. Então, no natural é sem instrumentos musicais, a gente vai cantar aqui só com a voz, como se cantava antigamente. Então, eles usam essa expressão ao natural, como se fosse o que a gente chamaria de tradicional, mas tradicional também é um termo que hoje é muito questionado, né? O que é tradicional? A tradição se transforma, né? A cultura se transforma o tempo todo, então esse não natural, eles diferenciam pelo que é usado com instrumentos e o que não é usado com instrumentos. Não, o natural é sem instrumentos. Bom, aqui foram as 12 canções que eu coletei para esse trabalho. Na verdade, tem outras canções, tinha mais de 20, né? Mas a gente fez uma triagem, assim, e a primeira canção é Kurumani Tirashkitum Ayonu, é a chuva de Piaba, que ela vai explicar o fenômeno da friagem. Aqui no Acre a gente tem a friagem, que é quando chega a frente fria no sul, quando chega a frente fria em algum lugar, acaba chegando um friozinho por aqui, que a gente chama de friagem, né? Não é agora nessa época do inverno, né? Que agora no sul do Brasil é inverno, aqui para a gente é verão, então as friagens chegam no meio do nosso verão. E essa chuva de piaba, na história, na canção, vai falando que que as piabas estão caindo do céu, e aí eles têm que sair caminhando, eles passam pela casa de um deus, essa casa é toda pintada, mas eles não podem entrar nessa casa, eles só olham a pintura, e aí seguem um caminho no meio da palha seca, que é um caminho de uma anta. Seguindo o caminho da anta, eles chegam até uma mulher que está cozinhando poraqué, que é um outro tipo de peixe. Ela cozinha poraqué, tira a espinha do peixe e ela queima a espinha do peixe na fogueira. E aí, depois de 2 dias, vai formar a friagem. Então, essa música ela vai contar essa história, que é o surgimento da friagem. E essa chuva de piaba é uma situação que não só os indígenas aqui falam, mas também os seringueiros e outras comunidades ribeirinhas falam da chuva de piaba. Inclusive, eu relatei a situação de uma mulher que me contou que a chuva de piaba acontecia quando ia chover muito, que estava um vendaval e chovia, e tinha um arco-íris. Ela dizia que as piabas subiam pelo arco-íris. Isso já é uma senhora ribeirinha que não é indígena. Ela fala que o vô dela falava, não, as piabas sobem pelo arco-íris e começa a chover. Enfim, né, dá aquela ventania, eu acho que de repente com vento e muita chuva, a piaba começa a pular assim em cima do rio, e as pessoas colocavam uma bacia no terreiro, assim, perto do rio, e as piabas caindo na bacia. Então, são histórias, né, que eu já ouvia de não indígenas, e nessa canção ele conta essa história. E tem a ver com a friagem, porque geralmente quando chega uma friagem, tem uma ventania, tem uma tempestade, né, vem uma chuva muito forte, e aí vem e fica ali 3, 4 dias frios, depois volta o calorzão de novo, né? Mas, então ela explica, essa música, ela explica esse fato. E aí, Feru é uma música que eles cantam para explicar quando iam chamar a pessoa de um outro povo. Eles estão aqui fazendo uma festa, aí ele vai chamar o primo que está em outra aldeia, que é outro povo, para tentar se juntar, e aí ele conta toda a trajetória nessa canção, toda a trajetória de uma pessoa indo na outra aldeia, chamar o outro para vir morar, engana porque o outro não quer vir, que não conhece, fica desconfiado, aí ele diz que vai ter festa, que vai ter um monte de coisa, ter comida e tal, e enfim, ele vai contando toda uma história e consegue trazer essa outra pessoa, né, o primo dele, que ele chama, o primo dele vem morar com ele. Uma é uma das canções que a gente vai apreciar aqui, é para tomar a caiçuma, esse machu, durante a festa de Xicari, eles colocam uma taboca de bambu, enche a taboca de bambu com essa caiçuma, que chama de machu, tampam, e no meio da festa já está todo mundo já meio, né, alegre, assim, eles falam que ficam bêbados de caiçuma, né, que é uma bebida fermentada, mas... E aí ficam alegres e tal. Aí, quando está nesse momento de cantar essa música, eles pegam essa taboca e vão dar para outra pessoa. E aí, quando abre a
tampinha está tão fermentada e chacoalhada que explode e dá um banho na pessoa, e a pessoa tem que tomar toda aquela caixinha. Então, essa música ela é bem divertida para fazer essa brincadeira, quando canta essa música, aí vão as pessoas já fazendo isso, né, mas com as outras. O Amenê é uma canção que eles brincam também, que imita a Carapanã, que em alguns lugares é muriçoca, é pernilongo, né, esse mosquito. Então, eles vão imitando com dois galinhos, vão picando, assim. Essa aqui a gente vai ver também, a Chouinê vai cantar essa. Machifacã é uma canção de uma mulher que vai buscar o marido em outra aldeia. A Enruxumá e Chapá é troca de mulheres de aldeias diferentes, que é interessante isso porque é só para explicar mesmo. Essa eles não fazem. Eu perguntei, mas fazem isso? Ele, não faz. Por quê? Eu tô aqui na minha aldeia, vou na outra aldeia, aí eu chamo para a minha festa, aí vem as pessoas para a festa. Aí, quando eles chegam para a festa, eles vão cantando e vão trocando de mulher. Eu vou dançar com a tua prima, você dança com a minha prima, vão trocando para explicar essa questão do parentesco, de casamentos e de aumentar a população. Mas é só mesmo para explicar como funcionava isso antigamente. Segundo o Chouinê, eles não fazem, só cantam para explicar como que era, mas não fazem, né? Caxi é uma outra canção que eles também brincam, pegando uma palhinha de qualquer galinho, assim, eles pegam, queimam na fogueira e vão passando um no pé do outro, os homens nas mulheres, as mulheres nos homens, uma brincadeira que, de uma certa forma, também dá uma paquerada, assim, também é uma forma de chamar outra pessoa para dançar, para brincar, mas é uma brincadeira comum. Aí vem uma trilogia aqui, que eu chamo de trilogia, que é a número 8, a Tchanini, é uma música que eles usam para paquerar, vai pessoa de outra aldeia, eles estão lá cantando e chama para paquerar, acho que é bonita e tal. A segunda, o Hino Matacará, já é para namorar, já chama para namorar. E a terceira, Choi Choi Chachiri, é para engravidar. Então, essa canção aqui, se começar a cantar numa festa essa música, a mulher tem que cantar junto. Se ela não cantar junto, ela vai engravidar. Então, segundo eles, vai fazer esse efeito. Se você está na festa, começar a cantar essa música, você tem que cantar. Se você não cantar, pode se cuidar que você vai engravidar nos próximos dias, próximos meses, enfim. E eles dizem que faz efeito. Então, essa aqui a gente já tem que decorar a canção para quando começar a cantar. E aí, eles vão apresentar essas três dessa forma, uma em seguida da outra, né? E as duas últimas, Pupu e Tuti, é para espantar o caboré. Caboré é o tipo de coruja que passa. Quando ela passa, a gente chama aqui também, tem outro nome que não indígena chama de rasga-mortalha, que é um tipo de coruja que passa. Quando ela passa, a gente diz que está chamando alguém vai morrer, alguma coisa assim, né? E para eles, para o Xanenawa, também um sinal de maus presságios, né? Não o mesmo significado de morte, mas assim, de que traz coisa ruim. Para eles, então, aí eles cantam essa música para espantar o caboré. Para eles chama caboré. Então, à noite, antes da criança dormir, se passar o caboré cantando, já começa a cantar essa canção para espantar. E essa canção até é engraçada, porque vai falando que ele tem barba grande, tem a pestana grande, a sobrancelha grande, os pés são gigantes, tudo cabeludo, vai falando assim do bicho, assim, tem que sair daqui, que você é todo feio, vai falando para espantar o bicho. E a última do Capaiuxim quando eles vão fazer o roçado, eles usam essa música para chamar os espíritos de outros animais para virem ajudá-los. Então, ele está lá no roçado, vai plantar macaxeira, banana, o que ele for plantar, e vai chamando, cantando, enquanto está plantando, que aí sente a força desses animais junto com eles e consegue fazer um roçado grande. Então, esse é o conjunto da obra vocal do Chouinê que eu reuni. E agora eu vou passar... Isso aqui é uma parte da tradução, só mostrar rapidamente. Então, eu fiz a tradução, transcrição literal, né? Repetindo os versos, fazendo todas as repetições, porque é a versão do Chouinê. Então, aí tive alguns recursos aí de escrita para poder me auxiliar nisso. E aí ele explica depois em português a mesma canção, né? E aí agora a gente passa os vídeos que fica melhor e a gente entender, conhecer o Chouinê, né?
Eu vou tirar meu compartilhamento aqui. Você tem Se 3 puder vídeos. passar. Qual você quer primeiro? Tanto faz, o que tiver mais fácil, aí não tem uma ordem específica, não. Certo. O Amenê é a canção do Carapanã. Xicari Carapanã. Xicari Carapanã pega uma coisa assim. O áudio chegou aí? Todo mundo. É bom sim. Para mim chegou, para mim tá bom. Vai no outro. Um, dois, três. Xicari de Carapanã. Ai, tchô, tchô, 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 ai, tchô, tchô. Morena, 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 morena. Ai, tchô, tchô, ai, tchô, tchô, ai, tchô, tchô, ai, tchô, tchô. Wamine, 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 wamine. Ai, tchô, tchô, ai, tchô, tchô. Morena, 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 morena. Ai, tchô, tchô, ai, tchô, tchô, ai, tchô, tchô. Morena, morena, wamine, 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 wamine. Ai, tchô, tchô, ai, tchô, tchô, ai, tchô, tchô. Ai, tchô, tchô, ai, tchô, tchô, ai, tchô, tchô. Morena, 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 morena. Wamine, 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 wamine. Ai, tchô, tchô, ai, tchô, tchô, ai, tchô, tchô. Morena, morena. Morena, 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 ai, tchô, tchô, ai, tchô, tchô. Isso é Caxicarim Carapanã. Na música, o Aminê, ai, tchô, tchô, porque Carapanã vai chupar uma pessoa que está gorda, magra, vai chupar Carapanã, vai chupar. Aí, quando dois variantes, encosta mesmo. Ai, tchô, tchô, ai, tchô, tchô. Mulher. É no mesmo instante, mesmo, mesmo fala, mas é do morcego também, Carapanã do morcego. Carapanã. Xicari de morcego, esse daí também. Como tá da Carapanã do morcego, esse xicari. Aí vai, wamine, wamine, morena, morena, ai, tchô, tchô, aí, coscando a gente. Depois mulher com homem, depois mulher com homem, depois homem com mulher, vai só coscar mesmo. Isso é você que está chupando. Xicari, caxi. Caxi. Então, aí a explicação dele, né? Essa daí eu deixei ela inteira, né? Porque ele faz essa explicação depois, né? Como ele vai, a gente percebe nos gestos, né? Tem coisas que a gente não entende direito ele falando, mas você vai indo pelos gestos, né? Essa próxima aqui, e depois a gente pode parar, né? Voltar a comentar, né? E a questão também da gravação, de ser de gravar ali na aldeia, no lugar onde ele queria, foi num dia da semana, dá para ouvir os sons, né? Nessa canção que a gente ouviu, tinha uma motosserra longe, que estavam construindo uma casa lá na comunidade, estava longe a motosserra, a gente quase não ouvia, né? Mas depois, quando eu ouvi a gravação, eu falei, o microfone captou, né, o som, mas faz parte também, né, porque é um trabalho etnográfico que a gente não consegue também separar, a gente não vai, né, você não teria que ser um trabalho de estúdio, né, fazer no estúdio em si, mas os sons também do ambiente. Essa próxima canção é aquela que ele vai trocar de mulher, né, que ele vai explicar um pouquinho, mas eu queria que vocês prestassem atenção no som dos pássaros, que vão estar
ao redor. E como, quando ele fala o ri no final, junto com os pais, só para já ouvir prestando atenção nisso, essa comunicação com outros seres. Pode colocar. Outro Chicarim, esse Chicarim é muita moça bonita. Anjumai Chapa, Como é o nome? Anjumai Chapa, Anju. E Chapa é muito, muito menino. Eu canto música para essas meninas. Yama, 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 yama. Yama, 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 yama. Eu não fica por, matou não fino. Eu não fica por, matou fino. Para o teu não, eu não fica por, matou não fino. Sumaya ichapa, ichapa. Kiriri, 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 wakamai kiriri, kiriri, wakamai kiriri, kiriri. Eu não fica por, matou não fino, fino. Sumaya ichapa, ichapa. Sumaya ichapa, ichapa. Wakau tau não, eu não fica por. Sumaya ichapa, ichapa. Matou não fino, fino. Yama, 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 yama. Yama, yama, yama. Eu não fica por, matou não fino, fino. Wakau tau no ar. Eu não fica por, wakau tau no ar. Verona, eu não fica por, matou não fino, fino. Sumaya ichapa, ichapa. Wakamai kiriri, kiriri. Wakamai kiriri, kiriri. Yama, 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 yama. Yama, 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 yama. Eu não fica por, matou não fino. Wakau tau no ar. Verona, eu não fica por, matou não fino, fino. Yama, 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 yama. Yama, 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 yama. Wakamai kiriri, kiriri. Wakamai kiriri, kiriri. Wakamai kiriri, kiriri. Wakamai kiriri, kiriri. Esse músico está falando, é muita moça. Não toca mulher, tu fica com da minha Aí, aldeia, aí tua já dá para parar, que agora ele vai... que aí ele vai contar a história toda na língua, depois a gente não vai entender. Dá para a gente perceber, né? A comunicação, ele está cantando, os pássaros estão indo, ele vai acelerando, vai diminuindo, vai indo, e a gente consegue ir no final, e ele, né? Fica nessa comunicação. E esse aí é um neto dele, que recentemente foi morar na comunidade, há 2 anos, ele morava com o pai dele em outro lugar, em outra comunidade, e voltou. Ele estava muito feliz nesse dia e deixou o neto dele ficar junto, porque nenhum outro dia ele gravou com alguém no lado dele. Nesse dia ele pediu para ele ficar lá, que ele estava muito feliz que ele tinha voltado a morar lá. Então é a única canção que tem alguém junto com ele, nesse conjunto de gravações que a gente fez para esse trabalho. E a última é a uma, que é aquela da caiçuma, que eu falei, que eles dançam aí colocam na taboca e dá o banho de caiçuma um no outro, né, do machu. Uma, né? Agora uma assim. Ho. Aí essa dá para ver o fragmento horror. Uma aiono. Ho. Nai samonanano. Ho. Oi no atakara, ma pena akai. No inokano ma pena kirano. Ho. No kuma sakara tano, pena kirano. Ho. Ho. Uni huma ayono. Pano huma ayo panama. Ho. Mari kumaniawa, mari miratama kirano. No inokano ma pena kirano.
o ino atakara, ma pena akai, no ino kanama, pena kira no, ho. Essa música eu cantei aqui passaram tomando aí quando vim cedo, aí na Isamon, invadiram aquela terreira, como está aqui, invadiram na Isamon. Derramou muito mar, tirando... Aí acho que já dá, que é mais para a gente ouvir ele cantando mesmo, aí, e ele vai fazer a explicação para a gente entender o português dele, fica mais difícil, né? A menos que vocês queiram finalizar de ouvir a explicação dele. Mas essa aqui eu coloquei para identificar aquele fragmento, né? Oh, 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 que é uma, assim, na festa ele sempre canta com horror. No dia que a gente foi gravar, algumas ele colocou o horror e algumas ele não cantou com o horror. Foi uma decisão dele naquele momento. Então, tem gravações, que nem essa do Mar, ele colocou. A outra do Amenê, lá do Carapanã, ele já não colocou nessa apresentação que ele fez a gravação, mas em outros momentos ele coloca. Então, essas variações também são bem comuns, né? Em cada momento que ele canta. Mas é isso, acho que dá para encerrar esse compartilhamento, e aí já vou, então, né, para finalizar essa apresentação, né, então, né, as minhas considerações finais, né, desse trabalho, que o Schweiner, né, ele é um elo entre gerações, ele aprendeu coisas, ainda mesmo que dentro do né, do sistema seringalista, mas ele conseguiu ter essa vivência com o avô dele, aprendeu essas canções. Por um tempo, na geração dele, para as filhas, teve um rompimento, né, e agora que está retomando, é ele que está sendo um elo, né, para fazer essa conexão e passar esses conhecimentos. Ele que ensina, basicamente, todo mundo, né? E todas essas canções, elas ensinam como vive e como pensa um Xananaua, né? Um membro da sociedade Xananaua. Elas vão explicando e vão ensinando. A oralidade é a principal forma, né, de manutenção, de repasse dessas canções. O registro escrito e o audiovisual são importantes, são, nesse momento, né, da contemporaneidade, dessa nossa vida entre que tudo é registrado, ele é importante, mas ele não vai ser o principal meio de passar essas canções. O principal desafio para eles ainda é repassar essas canções e essas histórias, todos esses ensinamentos, através da oralidade, pela vivência no dia a dia. Então, essa o que eu identifiquei, que eles mesmos têm esse desafio, né? Eles no coletivo, eles expressam isso, né? Que eles precisam continuar aprendendo, e o Schweiner é a principal pessoa, né? Que tem feito esse papel de ensinar e de repassar. Então, é isso, gente, que eu queria compartilhar, né? Tentei ser breve aqui, cheguei já nos 50 minutos aqui, eu já encerro, então, a minha fala, tá? E fico aqui à disposição. Cristiane, muito obrigado pela exposição, né? Eu acho que esse tipo de pesquisa e esse relato que você faz nos ajuda a pensar e refletir várias questões que perpassam também um curso de licenciatura como o nosso, né? Onde a gente prepara pessoas para serem professores de música, né? E uma série de questões são levantadas. Às vezes, a gente pode, de início, e aí eu estou me dirigindo mais aos nossos alunos aqui, bolsistas, de início a gente pode pensar, tá, mas o que isso tem a ver comigo? Né? Mas, assim, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer essa maravilhosa exposição que você fez da sua pesquisa de mestrado, e queria abrir agora o espaço para perguntas e para que a gente possa compartilhar justamente essas questões, né? Pois bem,
Então, vamos entrar nessa roda, já que a gente conhece um pouco agora das canções, né, do povo Xananaua, e vamos conversar sobre elas, né? Então, queria abrir para questões, se alguém quiser se pronunciar, conversar com a gente. Mas eu tenho uma pergunta inicial. Berna, você quer começar? Pode fazer a sua. A questão é a seguinte, Cristiane. Num dos slides que você colocou, você fala das categorias que você elegeu, né, para poder refletir, pensar ou até analisar essas canções, né? E quando você estava apresentando, eu fiquei pensando em relação à nossa realidade, né, de Belo Jardim, do curso de licenciatura, e dos nossos alunos que que fazem todo ano seus TCCs, fazem suas pesquisas também, dos nossos bolsistas. Muitos deles se angustiam com uma certa questão que é a seguinte: especialmente quando eles escolhem certos temas que têm, por exemplo, a ver com a música popular, que tem que ver com um certo personagem, né? E que eles encontram também canções e eles dizem: poxa, como é que eu vou falar sobre isso? Eles terminam falando muito sobre aspectos que eu diria que são talvez sociológicos ou talvez aspectos históricos, mas eles esquecem de se aproximar das próprias canções que eles estão analisando, porque eles não encontram uma maneira de se aproximar delas que não seja a aproximação. Eu preciso fazer aqui uma análise harmônica dessa melodia. Bom, eu estudei harmonia, mas eu não sei direito fazer isso, porque isso não está muito na minha prática. Então, eles não encontram uma maneira de se aproximar da própria música e terminam focando mais em aspectos que são históricos, claro que são importantes. Mas aí, quando eu vi o seu slide, eu disse: olha aí como a gente se aproxima de uma canção, pode ser Xananaua, mas pode ser uma canção de outro personagem, por exemplo, da música popular. A gente pode analisar, você escolheu, eu até anotei aqui, a categoria voz, corpo, performance, né? Não sei se eu anotei todas, né? Mas, e aí você foi falando sobre aspectos. Então, se você puder comentar um pouco sobre isso, dessas categorias, e isso ajuda você a entender melhor essas canções. Ou eu estou imaginando coisas? Congelou um pouquinho. Será que travou, Cristiane? Eu acho que deu uma travada. Vamos esperar que ela volte. Voltou. Travou de novo. Tatiana, seu microfone está baixinho, a gente quase não escuta. Ai, oi. Voltei, gente. Voltou? Desculpa, Pronto. caí, voltei, eu voltei aqui pelo... Consegui conectar aqui de outra forma. As Você, oscilações. você Eu, conseguiu ouvir a pergunta? eu ouvi até a parte que você falou que, né, que via as categorias, né, que voz, corpo, e aí o Isso. finalzinho. E assim eu fiquei imaginando que essas categorias ajudaram você a compreender melhor as canções e todo o contexto delas, né? Ou eu estou, né, imaginando coisas, né? E por que eu estou falando isso? Porque eu penso nos nossos alunos, às vezes, que não conseguem construir essas categorias para se aproximar, por exemplo, de canções da música popular, né? Eles pensam que entender uma canção é fazer uma análise harmônica, por exemplo. Se Tá, você puder comentar um pouco. tá. Então, isso é bem interessante, porque
eu tinha interesse sempre em fazer a minha pesquisa numa área de etnomusicologia, né, no programa de pós-graduação, ou em música, ou em antropologia já específico, né, e pelas questões aqui de dificuldades de deslocamento e tudo mais, eu acabei optando em fazer aqui nesse de linguagem e identidade, que é mestrado em letras, mas o foco é linguagem e identidade, ele é bastante multidisciplinar, assim, ele é um mestrado que acolhe gente de todas as áreas, na verdade, né? E eu tive esse privilégio, na verdade, hoje eu penso dessa forma, porque aí eu acabei ampliando meu olhar, até mesmo para a música, né? Para a nossa área. Eu ampliei muito mais o olhar como uma linguagem, como com algo muito mais com muito mais relações com outras partes, né? Tipo, a gente fica muito preso, às vezes, na música como com os instrumentos, né? Com essa parte da harmonia, melodia, com esse conceito de música ocidental que a gente tem, né? E pela linguagem eu acabei me desprendendo disso, e eu tive até uma não vou dizer um atrito, mas eu tive que defender minha posição junto com a minha orientadora, porque ela é da linguagem, né? Ela é de letras, de é, específico de produção de material indígena, a Maria Inês de Almeida, ela é da UFMG, que está como professora visitante aqui na UFAC. E ela falava, Cris, você é da música, então você vai poder trazer e tal. Ela queria que eu trouxesse aquilo para partitura. Eu falei, professora, mas eu não posso colocar isso numa partitura, porque não cabe, é um pensamento, e o pensamento da partitura, dessa análise musical, né, que a gente tem, né, com harmonia, com melodia, dessa forma, ela tem uma outra lógica. Os sons aqui, eles operam de uma forma, nessa outra sociedade, eles operam de outra. E a gente foi, né, chegou até na minha qualificação também, né, eu tive na minha qualificação uma antropóloga que veio e me fez, mas por que você não coloca? Eu falei, se eu colocar, eu vou trazer um pensamento que engessar ele dentro de uma forma que não cabe, que, assim, até pode, né, muita gente faz dessa forma, traz, mas, assim, a gente, né, sabe, né, principalmente atualmente, né, isso é muito discutido, né, essas formas de registro. Então, a gente foi encontrando caminhos, assim, para perceber. E o principal ponto, a voz, o Paul Zumthor foi que me ajudou muito, né, esse autor, porque ele vai trazendo, ele traz, nesse um dos livros dele, que é a Introdução à Poesia Oral, ele vai trazendo essa questão da voz, o que é a voz e ela se manifesta, né, num corpo e a performance. Então, a performance, acho que é um canal de comunicação muito forte, porque principalmente nas culturas populares, né, a gente, o que vem principalmente também pela oralidade, é através de um corpo, né, a oralidade, ela vem em corpos, né, ela está manifestada, e esses corpos estão em performance, independente de ser num palco, aonde eles estejam, eles estão interagindo, sempre tem, né, quem está emitindo, né, aquele conhecimento e quem está recebendo, e é nessa relação, nessa interação que esse conhecimento é construído. Então, seja não só o sociológico, mas o sonoro, né, como entoar. Então, aí eu vou falar como aluna de um curso que eu fiz de música do Runicuim, com o Iban Salles Runicuim, que falava, não, você tem que cantar assim, mas como que ele? Eu falei, é gutural? Eu falei, não, é assim. Aí ele fazia o som, eu falei, mas como que é assim? A gente, às vezes, não consegue, né, a questão da escuta, né, de como que eu vou perceber esse som sendo emitido, como que está saindo no gutural, se está saindo no nasal, e a gente acaba sempre trazendo como referencial as nossas formas de compreensão de música. Então, até chegar nessas categorias, foi nessas discussões de se ia, né, puxar, e como o meu mestrado era um programa de linguagem, que eu não tinha esse suporte, né, teórico da etnomusicologia, tinha estudado de forma autônoma, li Seeger, né, Rafael Menezes de Bastos e tudo mais, eu fui lendo tudo de forma autônoma, assim, mas sem uma orientação específica. Mas aí eu cheguei nesse momento, falei, não, vou focar na performance, e como também o Schweiner queria a história dele sendo relatada,
nada mais justo que trazer, né, também a questão do corpo e da voz, né? E aí eu acabei caindo nisso e na análise sonora, né, na dissertação, assim, eu fui fazendo uma descrição do ambiente, dos sons que interagiam, tal, e como né, se manifesta, e a decisão foi de publicar os vídeos, né? Os vídeos, eles entram como anexo da dissertação, né? Que é a forma, acho que foi o registro mais fiel que eu podia trazer do som que ele faz, né? Então, foi mais ou menos, não sei se eu respondi a pergunta, mas a voz foi um elemento, né? O som desconectado da canção, mas assim, o som dentro de um corpo, né? Que aí se manifesta com a voz e venha o resto. Joia, respondeu sim. Obrigado. Passo a palavra para quem quiser interagir. Bom, boa tarde. Está me ouvindo, Robson? Consegue me escutar? Sim, Berna, estou ouvindo. Pode Ok. seguir. Então, eu quero cumprimentar, né, a professora Cristiane pela interação aqui com o DIPEM. E fiquei pensando nessa beleza, né? Não só a beleza estética, mas a beleza da possibilidade de você criar essa interação com outra cultura que não é outra, né? É só diferente sem ser outra. E fiquei pensando assim na grandeza do seu trabalho e da sua experiência. E quando você narra, você deixa escapar que você se fidelizou, de certa forma, à etnografia, que você quer, inclusive, captar, né, os sons que estão ali no ambiente, sem se preocupar que isso tenha nenhuma interferência com o instrumento que você está utilizando, né? E em outros momentos também que você se mantém fidelizada a isso. Então, eu fiquei entendendo nesse movimento aí, essa questão da voz e do corpo, né, como possibilidade de comunicação com o que transcende o plano terreno e a própria natureza humana, né? A voz como elemento de ligação, entendida no processo de inteireza, de integração. Essa pessoa que, para ser inteira, ela canta junto com o pássaro, né? Ela muda o andamento para acompanhar o som que está fora dela e também nela, né? Porque ela deixa de ser e também é aquilo que a integra nessa paisagem sonora aí tão completa, tão inteira. E eu queria lhe perguntar, com relação à sua fala, né? Como é que você percebe essa unidade? É a capacidade de, na música, estar tão presente o pensamento, a linguagem e a memória, né? E a criação de um código próprio. E isso nos lembra a discussão que a gente fez sobre colonialidade e decolonialidade, né? E a pergunta era essa: a gente tem um código que é único para a gente entender e estudar a música, né? E você acaba colocando como depoimento, quando leva seu trabalho, a defesa com relação a essa questão de se manter fiel, né? Aquilo que é diferente e aquilo que não pode ter um outro código para inscrevê-la, para explicá-la, para representá-la. E uma outra coisa que tem a ver não propriamente com sua exposição, mas com um ponto que você coloca no final, é sobre o protagonismo feminino, né? De que forma isso está posto na comunidade investigada. Muito obrigada. Bom, essa primeira questão, eu acho que é um dilema nosso, tanto como pesquisador, como professor, né? Quando a gente está trabalhando com outras formas de pensamento e tudo, não sei, eu vejo assim como tradução. Aí eu acho que a questão que vem para auxiliar a essa questão seria a tradução, eu fiquei num dilema inicial. Como trazer esse conhecimento todo, todas essas informações, né, primeiro de uma língua para outra, né, que é, né, de um povo para outro, um pensamento para o outro, e também de um ambiente que não é acadêmico
né, para um conhecimento não acadêmico para um ambiente acadêmico. Então, a gente teve aí, não sei se eu entendi direito a pergunta, mas eu acho que é nesse sentido, né, de como trazer um conhecimento para trazer esse conhecimento deles para o texto acadêmico. Seria isso? É mais ou menos isso? Pergunta que E eu... considerando que esse é um campo empírico bem diferente, né? Não, porque assim, foi logo no começo eu ficava assim, como que eu vou trazer isso? Ficava pensando, mas como que eu pego essas informações que eu já conhecia, né? E, e aí foi a questão, eu fui indo no caminho estudando algumas questões de tradução para poder perceber, né? Principalmente a questão, né? O Benjamin, né? Fala lá na tarefa, a tarefa do tradutor, né? Que é uma tarefa árdua, que a gente não vai traduzir nunca um pensamento de um para o outro, mas a gente vai trazer o nosso olhar sobre aquele conhecimento, né? Sobre aquele corpus ali, né? Então, eu trabalhei mais nessa perspectiva de como trazer e como fazer essa relação de como eles pensam, e aí, assim, metodologicamente, eu fui nesse caminho de ele gravar, ele falar, cantar a canção na língua, explicar em português, depois explica na língua também, e em cima da explicação em português é que eu fui me debruçar para tentar entender o que ele estava dizendo e, a partir daquilo, trazer a minha versão do que eu compreendi. Então, até no texto mesmo eu coloco isso, coloco a letra da canção, a explicação dele em português, é a minha explicação do que eu compreendi, dialogando, né, com algumas questões de locais, assim, né, que nem aquele da chuva de Piaba lá, que aí eu fui atrás dessa informação em vários lugares, eu já tinha ouvido falar e fui tentando fazer as conexões, né? Mas nesse sentido de tradução, nesse aspecto de um conhecimento ser traduzido em suportes diferentes, né? Tanto o suporte da oralidade para a escrita, como de culturas que estão em diálogo, né? Tem um campo aí da interculturalidade, porque a gente está vivendo nessa sociedade, né? A gente está junto, não, eles já estão né, já vivem com não indígenas há muito tempo, né? Então, nesse diálogo fui construindo dessa forma. Não sei se eu respondi, estava querendo. E a segunda questão das mulheres, esse protagonismo, ele é muito forte. Inclusive, é conhecida essa aldeia, né, fora, como a aldeia das mulheres, né? Porque o que aconteceu? O Chouinê teve muitas mulheres, filhas, né? Filhas mulheres. Então, e dessas filhas também nascem muitas mulheres. Lá a gente contava antes, era tipo 25% da população dessa aldeia no começo era masculina, o resto era 75% feminina. Depois de um tempo, eu andando lá, já uns 3 anos assim, nasceram mais meninos, né? Então, e aí também outras jovens casaram, né, com homens de outras aldeias que vieram, né? Que no total são 11 aldeias Xananaua, né? Essa é a terra indígena toda tem 11 aldeias. Então, casou, a mais jovem casou, aí vem outro homem, né? Então, modificou um pouco essa quantidade. Mas o pensamento e as lideranças continuam sendo as mulheres. Inclusive, as filhas, né, do Chouinê, a Pucachaiá, que foi a primeira cacique, ela tem protagonismo fora também, não só local, mas nacional, e agora, inclusive, está se projetando até para fora do país, assim, né, nas causas indígenas e causas gerais, assim, também das sociedades ribeirinhas da região. Então, tem um protagonismo que ultrapassa o território da aldeia, né? E aí as professoras são mulheres, a coordenadora da escola é mulher, as artesãs, né? A maioria, né? Então, além da população feminina ser maior, elas também assumiram esse empoderamento feminino também, né? E esse momento também que a gente está vivendo, isso tem sido destacado. A Mucani, a filha mais nova, que também é pajé, né? Então,
O Chuainê também, eu não falei lá no começo, ele é um dos tipos de pajé. Na Sociedade Xanena, ela tem dois tipos de especialistas da medicina, né, da cura, da espiritualidade. Um é o Oraiá, que é ele, no caso, que ele tem o conhecimento das plantas, faz banhos, defumações, e tem o Xian, que é o outro especialista, que é do plano espiritual. Então, uma das filhas dele tem esse tipo de especialista, aí o Xian, né, que o termo mais genérico seria pajé, né, que se chama pajé, mas então eles têm esses dois tipos, ele é um tipo e ela é outro, né, e tem esse trabalho também. Eu tenho uma Obrigada. pergunta. Eu tenho uma pergunta, Cristiane. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho, lindo, inspirador. Gostei bastante. Eu tinha visto uma vez um trabalho assim, mas como você disse, era de uma pessoa da UFPE, eu não lembro o nome dela, que estudava comunidades bem praticamente sem contato com o homem branco. Então, ela se inseria lá e o trabalho dela era registrar essa língua. Então, assim, a gente assistiu alguns vídeos dela, foi na UFPB, num evento de linguagem que eu fui lá, e ela era da área de linguagem, e ela falava da dificuldade de aprender, a dificuldade dela. Para mim, eu estava assim, deslumbrada, como era que uma pessoa viajava o mundo e conseguia aprender outros idiomas, e conseguir fazer o registro daquele jeito, não é? E assim, toda a questão cultural envolvida. E com o seu trabalho, eu fiquei pensando assim, tem uma coisa que, como professora do curso de música, não sendo musicista, sempre cai no nosso colo algumas situações assim que a gente fica, eita, e aí, eu dou conta de orientar isso? Como é que eu vou fazer? E eu vi a maneira como você fez a sua pesquisa como uma forma autêntica, legítima, bela, da gente também se inserir nesse universo, digamos assim, mais musical, sem necessariamente entender de harmonia e aquelas coisas todas, né, Robson, que nos angustia aqui só. E, inclusive, recentemente, tem um aluno que está assim, tá em stand-by, mas que possivelmente no próximo semestre a gente vai fazer um trabalho e que ele quer trabalhar com uma comunidade tradicional, um terreiro, onde ele quer investigar a questão do baterista, porque aí os bateristas do terreiro, por conta da música que é tocada nos terreiros, ele foge totalmente da maneira como convencionalmente um baterista toca, que é a partir de, digamos assim, de um padrão americano, né? E não só isso, mas também a comunidades tradicionais quilombolas que nós temos aqui, nós tínhamos um professor que fazia muito esse trabalho. E eu fiquei me lembrando muito dos trabalhos que Janderson fazia, não é? Que era tentar exatamente, inclusive a intenção de pesquisa do doutorado dele era exatamente fazer o registro, o resgate dessas músicas que eram passadas de geração em geração, não é? E eu fiquei assim, pensando muito em como você poderia, a partir dessa sua experiência, nos dar umas dicas de caminhos para a gente estudar comunidades tradicionais, que não só pela via da harmonia ou de escrever partituras, enfim, essas coisas. Então, que conselhos, não é? Possibilidades você abriria aí para a gente? E parabéns pelo trabalho. Essa aí é difícil. Vamos conversar. Assim, não sei se conselho, mas assim, quando a gente está trabalhando com outra comunidade, né, eu também já trabalhei com comunidades de terreiro, morei em Brasília, trabalhei com comunidade de terreiro também lá,
Acho que a primeira coisa é a gente conversar, né? Dialogar com a comunidade e ver para que esse trabalho vai servir, né? E o que eles esperam, porque também tem a questão da confiança, que a gente só vai também ter acesso a algumas questões se confiar, e só vai confiar, principalmente as comunidades, assim, que já são, não vou dizer marginalizadas, não, mas que é né, das margens, né, marginalizado não no sentido ruim, mas das margens que ficam nas beiras, né, que não estão no centro das discussões, essas comunidades geralmente já ficam um pouco mais, ó, calma aí, a gente vai entrar, quer pesquisar, mas vamos primeiro, a gente tem que confiar. Então, uma primeira coisa, acho que é o contato, né, com essas comunidades e começar a interagir e ver quais são as demandas, que nem aqui, nesse caso. Eu fui convidada, eu trabalhava com outro povo, o povo Runicuim, um outro projeto de intercâmbio coral, eu conduzia um coral lá em Tarauacá e fazia um intercâmbio com um grupo de música do povo Runicuim, e que acabou chegando no Xanenal a informação que, né, que eu estava fazendo esse trabalho com eles, e eles me convidaram a apresentar uma demanda. Quando apresentaram essa demanda de gravação do CD, não, bacana, mas será que antes de gravar o CD para comercializar, não é interessante a gente fazer um estudo de registro, porque tem essas questões né, os problemas da apropriação cultural também, né, de outras pessoas que se apropriam, né, e aqui na região amazônica isso é muito comum, né, com pessoas que vêm de fora pelo etnoturismo e querem se apropriar e depois saem aí cantando enfim. Então, a gente começou um trabalho nesse sentido. Então, acho que a primeira coisa, se fosse para dar um conselho, é se aproximar da comunidade e juntos identificar as demandas e quais seriam os objetivos de um trabalho, né? E no caso musical, acho que eu já dei aula no curso de música da UFAC, fui professora substituta numa licenciatura em música no curso da UFAC, e aí acho que é uma pergunta que o Robson não fez a pergunta, mas colocou, né, um questionamento, que depois a gente pode conversar mais. E eu lembro que uma das inquietações que a gente tinha era essa geralmente, né, os cursos de música, e isso é discutido, a gente teve essa discussão na nossa disciplina lá da UFPB, gente acaba ficando com um olhar ainda muito colonizador, né? Assim, de que a gente tem que enquadrar uma coisa no nosso pensamento e não dialogar. Eu acho que o primeiro caminho é a gente dialogar, buscar, no caso de outros povos, né, de outras comunidades, a interculturalidade. Eu acho que é um caminho interessante também, que a gente vai estar com a gente não tem como excluir o nosso conhecimento, a nossa forma de pensar, mas a gente pode dialogar com a forma de pensar do outro, né? E a forma de registro não precisa ser a partitura, não precisa, né, ser... Se precisar, vai ser né, se chegar a esse consenso, eu acho que é uma decisão junto com a comunidade. Isso é o que eu geralmente trabalho assim, de decidindo junto, né, o que é para aquilo, que aquilo vai servir, né? Hoje a gente tem um recurso que é muito importante, que é o audiovisual, né? Então, a gente consegue ter muito registro em audiovisual ou em áudio somente, que facilita muito essas questões, que antes a gente só registrava as coisas na partitura, né? E aí a gente ficava com essa limitação, e agora a gente tem esse outro recurso. Então, eu vejo esse caminho da interculturalidade e desse contato para encontrar as demandas, né? E trabalhar junto. Aí acho que o principal objetivo de trabalhar junto é para que o trabalho seja útil, né? Tanto para a academia quanto para a comunidade. Tá, ok, obrigada. Mais alguém? Eu tenho interesse de fazer uma pergunta. Primeiramente, eu queria parabenizar a colega Cristiane. A gente teve a oportunidade de conhecer um pouco assim o trabalho, né? Tanto dela quanto o outro colega também que pesquisa a Barquinha, né? No meu projeto de pesquisa do mestrado, eu estou pesquisando a musicalidade do Santo Daime. E aí, nesse percurso, né, de construção do projeto, eu acabei me distanciando um pouco assim das formas de se pensar, até no meu projeto de pesquisa, né?
do TCC, que foi voltado para... É um projeto de pesquisa em música popular, né, do frevo, e aí é interessante pensar assim como essa mudança, né, de pesquisa, assim, nesse trajeto que eu fiz, né, pesquisar música popular na licenciatura e pesquisar um fenômeno musical assim de origem oral, como o Santo Daime, e aí foi interessante perceber como o paradigma de pensamento é diferente, assim, né? Porque aí volta aquela questão do que a gente está pesquisando, né? Para quem a gente está pesquisando? Geralmente, quando a gente vai fazer um trabalho de pesquisa dentro de música popular, a gente já trabalha com os conceitos que já são consolidados ali por uma comunidade de músicos, né? Então, você vai falar de harmonia, você traz a maioria dos autores, ou se não todos os autores que são acessíveis, né? Numa linguagem da música ocidental, né? Digamos assim. Por mais que esteja a especificidade da música popular, mas os conceitos ainda são de música ocidental. E aí, na verdade, é só um comentário, né? Isso que eu falei. E aí, a pergunta que eu tenho assim mesmo a Cristiane é em relação a como foi que ela construiu, né? Como foi esse processo de construção da confiança do pajé. E queria que você falasse um pouco também sobre a relação de autoridade etnográfica, né? Porque é um tipo de... O seu trabalho, assim, eu enxergo que você pode exercitar com ele, né, a autoridade etnográfica de forma muito diferente, né? Porque geralmente quando se vai fazer uma pesquisa de uma comunidade, pressupõe que o pesquisador ele tem essa capacidade de traduzir e de dizer o que é aquela comunidade. E eu vi que o trajeto que você foi oportunizar, né, que o próprio sujeito pesquisado, ele tem essa autonomia de dizer, né, de falar, dar voz a ele, de ele mesmo dizer, com todas as suas possibilidades, né, tanto na expressão da língua portuguesa, quanto na questão da expressão do canto, né? Então, eu queria que você falasse, se possível, um pouco sobre essa questão, né, de autoridade etnográfica. É isso. Obrigado. Ah, legal, Pablo. Bom, a questão da confiança, como eu coloquei no começo, né? Eu fui convidada pela comunidade para fazer um trabalho, de gravar um CD, aí eu aceitei e fui atrás de escrever um projeto. Aí consegui aprovar um projeto internamente no IFAC, gravamos o CD, no meio disso surgiu um outro projeto, junto com o pessoal da agroecologia, que a gente fez mais algumas ações, fizemos um outro projeto de agroecologia. Tinha na época o Pronatec também, que eram os institutos federais que executavam. Eu consegui também levar 2 cursos do Pronatec para lá. Foram cursos construídos, o PPCs adaptados, junto com órgãos indigenistas, FUNAI, os próprios indígenas, eles mesmos deram aula lá dentro. Então, assim, foi uma relação que eu fui construindo com a comunidade através de um trabalho. E aí, quando eu cheguei, eu comecei a trabalhar com eles em 2015. Em 2017 foi que eu entrei, que eu fiz a seleção do mestrado, e aí eu pedi autorização para eles para fazer o trabalho com a história do Chouinê, porque nesse processo, às vezes que eu ia lá, o Chouinê foi gostando de mim, eu não sei te dizer se não foi assim, eu vou criar a confiança para fazer, foi um negócio que foi acontecendo, a relação ali foi acontecendo, e ele foi confiando em mim e me pediu para gravar ele, né, assim, para filmar e tal. Aí surgiu a oportunidade do mestrado e aí eu pedi para a comunidade, e isso foi interessante, que eu fui fui num dia lá, expliquei qual era a proposta de gravar o Chouinê, de fazer, né, a história dele, contar a história dele, de gravar as canções, ele cantando, tal, né, conforme eu já estava percebendo, né, como ele vinha falando para mim, pedindo. E aí, depois de um mês, eu voltei na comunidade, que foi quando a gente foi gravar o CD, daquele projeto do CD, a gente ia efetivamente fazer a gravação final. Aí, quando eu cheguei, a gente fez a roda, a comunidade todinha, né, as quase 100 pessoas numa roda, e daí eu falei, gente, né, a gente vai começar os trabalhos, né, então amanhã, eu cheguei no final da tarde, aí à noite a gente fez a reunião, no dia seguinte a gente ia começar as gravações.
Aí, nessa reunião à noite, né, quando eu cheguei, a gente conversou como seriam os trabalhos, e aí eles já falaram, né, falou, olha, a gente já vai te dar respostas, né, da autorização, né, você vai poder fazer, né, e eu ali ansiosa para saber, porque eu sei que é difícil, principalmente para as pessoas mais velhas, né, e aí eles todos falaram, todos concordaram, tinham conversado, né, com o Schweinei tinha aceitado, e aí, lógico, eu também, na hora, eu já percebi, assim, que o trabalho seria focado nas canções de Chicari, né, não ia tocar nessas questões nas canções de ayahuasca, que eu sei que é uma coisa que para eles é mais reservada, e o Chouinê, ele gosta muito do Chicari, né? Ele gosta de dançar. Esse aniversário dele, que foi semana passada, começou às 8 horas da manhã de um dia, acabou às 8 horas da manhã do dia seguinte. E ele estava lá dançando o tempo todo, sabe? Ele gosta muito de festa, assim, dessas festas. Então, aí eu foquei nisso daí, né? E deixei esse outro parte da ayahuasca, dessas outras canções, eu não incluí no meu trabalho, até mesmo porque eu percebi que ele queria do Chicari, né? Ele gosta do Chicari, e aí foquei nisso, né? E a outra questão que você perguntou, do autoridade etnográfica, é assim, foi um trabalho, eu nem sei te dizer, eu não fiquei muito presa nas teorias, nem, na verdade, eu achava que eu nem estava fazendo etnografia, depois que falava, não, teu trabalho é etnográfico, aí depois a Nina Greff, né, falou, não, teu trabalho está dentro da etnomusicologia colaborativa e tal, né, algumas pessoas foram encaixando, falei, olha, essa metodologia, a forma como a gente construiu, foi um trabalho junto com o Schweiner. Eu acho também que quando a gente vai trabalhar com alguém sobre uma comunidade, a gente tem que fazer junto. Eu aprendi a fazer assim, desde que eu cheguei no Acre em 2006, logo que comecei a trabalhar na Fundação de Cultura, me falaram, olha, Cris, aqui no Acre a gente faz tudo em roda de conversa. Então, você tem que sentar e conversar com todo mundo. E aprendi isso logo que eu cheguei, talvez isso tenha me estimulado, né? E nessa construção junto com ele, chegou um momento que foi bem interessante. Na minha qualificação, eu fui para Rio Branco, né, fiz a qualificação, passei, né, pelo exame de qualificação e fui para a aldeia. Do exame de qualificação, eu fui direto para a aldeia, antes de vir para minha casa, né, no meio do caminho. E foi quando a gente fez a oficina de cantoria com esses anciões. E no final, no último dia, quando todo mundo foi embora, eu fiquei mais um dia, e aí eu mostrei para eles todo o texto. Eu peguei o que eu tinha apresentado na qualificação, eu fiz uma roda com todo mundo, domingo de manhã, e mostrei, principalmente, todas as partes que eu citava as falas do Chouiney, todas as falas que eu coloquei dele, as literais, assim, né, que eu transcrevi tudo que eu coloquei, eu li tudo e fui explicando, né? Lógico, não tinha como ler o texto todo, né? Tinha quase 100 páginas, não tinha como ler tudo, mas eu peguei a parte ali principalmente a construção da história da aldeia, tudo mais, eu fui colocando e pedindo, ó, gente, vocês querem que mude isso? Está correto? Não está correto? E aí, gravador ligado, eles foram corrigindo algumas coisas, corrigindo outras, tiveram algumas questões que a gente conversou, né, coletiva, eu fui anotando, e no final das contas acabou ficando uma segunda qualificação, uma qualificação na aldeia, eu chamo disso, né, que eu passei por duas qualificações, a da acadêmica e a qualificação na comunidade, então isso também estava até no meu projeto, eu coloquei no meu cronograma, depois da qualificação, passar o texto pela comunidade, antes de ir para a parte final. E outra coisa, depois, agora, né, defendi e tudo mais, eu fiz a primeira defesa online na pandemia, foi terrível, porque eu queria ter levado o Chouiney, estava tudo certo, já tinha comprado passagem aérea, tudo prontinho, ia o Chouiney, mais 5 filhas e tudo mais, mas aí não deu. E agora eu vou publicar o livro, né, foi no final do ano passado, aí meu programa de pós-graduação, eles selecionam e selecionaram a minha dissertação. Aí eu resolvi colocar o Chouiney como coautor. Por isso, porque todo o pensamento dele está ali, todas as canções são ele, né, apesar de estar escrito, mas
a voz dele, então aí eu entrei com esse trabalho de coautoria no livro. Perfeito, muito grato. Pena que a hora passa tão rápido, né? Já estamos aqui quase 6 horas. Mas Cristiane, antes de encerrar, eu queria comentar aquela questão da licenciatura, tá? certo. Mas eu tenho uma última questão para colocar antes de encerrar, que é o seguinte: eu fiquei com uma curiosidade, na verdade, a respeito de um ponto que você colocou na sua exposição, que foi o seguinte. Em algum momento você mencionou a questão da transmissão dessas canções. Inclusive, você chegou a relatar que, devido a esse processo do seringalismo, isso causou uma interrupção desses processos de transição e que não sei se entendi direito, mas que talvez esteja sendo retomado isso. Você poderia falar um pouco mais sobre como era, se você chegou a conhecer, né, como era o processo de transmissão das canções, né? Ou seja, para nós que somos da educação musical, quando você fala em transmissão, mesmo que seja oral, da maneira que for, a gente pensa logo, isso é um processo de educação musical, né? Para nós, isso é processo de educação musical, como qualquer outro, né? Então, você chegou a conhecer um pouco mais sobre esses processos de transmissão desses conhecimentos a respeito das canções e da prática das próprias canções? Então, esse é um ponto até que dialoga já com a nossa questão das licenciaturas, né? Então, nas comunidades indígenas, eles diferenciam, né, a educação escolar indígena e a educação indígena. A educação escolar indígena é aquela que entra na caixinha, um PPC, né, com sala de aula, com professor, com aquela coisa no sistema. Apesar de ter um sistema próprio, a educação escolar indígena tem autonomia para criar sistemas próprios, mas acaba entrando, né, tendo que ter alguns regulamentos. E a educação indígena, que eles chamam, é essa educação que você aprende tudo da cultura na convivência, no cotidiano, ou de outras formas. Então, eu relaciono um pouco isso com o que a tua pergunta, porque, assim, a educação musical acontece o tempo todo lá, né? Quando tá a festa, vai ter a festa, tal, tá um cantando, outro cantando, a gente vai aprendendo, você vai aprendendo pela prática, você entra e vai cantando, a criança desde pequenininha tá lá, daí o pai vai pro roçado, vai cantar o roçado, a criança tá junto, ele tá cantando, a criança já vai aprendendo a canção junto, pela prática, é pela convivência, né, a vivência que vai fazendo. Então, assim, na oficina de cantoria, essa que eu relatei, que eles classificaram as canções, o objetivo é que tenha um livro de canções que vai para a escola. Tá? Então, um dos objetivos, ainda que eu vou ter que fazer após, né, tudo isso, é organizar junto com a comunidade esse livro. Então, foram 3 dias de oficina, né, com vários anciões, com várias pessoas, e que foram discutir a música Xanenau, canções Xanenau. A gente nem música é um termo que é tão complexo, né, ainda a gente conceituar, então a gente chamou de cantoria Xanenau, que é cantado. E nessa oficina, nesses 3 dias, eles iam cantando, mostrando. Aí chegou um momento muito interessante, porque eu fui com uma proposta junto com eles, assim, com os professores, os mais velhos cantam, né, a gente está gravando, e os professores e mais jovens vão anotando, vão aprendendo, né, aquela coisa do um ensinar para o outro. Aí chegou uma hora que o Chuainê, tá um pouco, ele chegou, os outros estavam falando, mas como é que é isso, como que é aquilo? Aí ele falou, olha, nós vamos fazer o seguinte agora, vocês vão cantar e a gente vai dizer se vocês estão fazendo certo. Aí eu falei, poxa vida, que sacado, né? Que lógico, por quê? Porque eles não ensinam, é assim, a gente está aqui ensinando, vocês estão aprendendo. A gente está ensinando o tempo todo, eles estão ensinando o tempo todo, estão, né, esses mais velhos para eles estão ensinando o tempo todo, então o tempo todo aprendendo. Então todo mundo tem que estar aprendendo, eles vão ali agora conferir se o que eles estão fazendo, eles aprendendo direito. Foi mais ou menos, inverteu a lógica, né? Então, aí eu percebi isso, assim, e falei, nossa, olha,
como é interessante que a gente acaba trazendo, né, mesmo a gente tentando facilitar um processo, né, eu não estava ali ensinando, estava só organizando, mediando, assim, né, e tal, mas a forma, né, de aprendizagem estava ali, que eles falaram assim, olha, a gente pode registrar, fazer esse livro aqui, e aí eles falavam assim, alguém cantava uma canção, por exemplo, um pacari, que é a canção de reza, que não pode ser ensinada para todo mundo, só quem vai aprender é quem vai ser iniciado para ser né, um curandeiro, né, o pajé, o termo que eles utilizarem, e também só vai poder ser aprendida num contexto de uso. Então, né, isso é o que eles explicaram. Então, se eu vou ensinar, é fulano de tal que vai poder, e aí ele vai estar me acompanhando. Então, quando eu estou fazendo, né, um trabalho de reza aqui cantando, o fulano está aqui junto comigo, vai aprendendo, enfim. Eles têm essas outras formas. Então, o que não podia entrar no livro é o quê? É o que não podia ser ensinado nessa escola indígena, né? Nessa educação escolar indígena. Então, eles separaram conhecimento, né, as canções que só podem ser aprendidas na convivência, e só pode ser repassado, não pode ser escrito, inclusive, eles falam, não, isso aqui não pode, não pode não. Aí eles falavam, isso aqui vai para o livro, isso aqui não vai para o livro, porque estava gravando tudo, então eu não ia poder usar, né? Eu falava, não, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui... Então, só o que pode, praticamente, são as canções de Xicari. Basicamente, são essas, né, também foi uma decisão que eu tomei, junto, né, que eu percebi do Choiné, que não, se na oficina eles falaram que não podia, quem seria eu, né, para querer trazer isso para um texto acadêmico? Então, ali também já decidiu essa separação. Mas, então, esse conhecimento, essa transmissão, ela é assim, é no cotidiano, no dia a dia, e essa sistematização da escola vai ser parcial de alguns tipos de canções que podem ser registradas, que aí essas vão poder ser divulgadas e todo mundo pode aprender. Né? Tem o que todo mundo pode, tem o que só alguns vão poder aprender de acordo com o que eles exercem, né? A função que eles exercem na comunidade. E aí essa transmissão, ela geralmente, tradicionalmente, passada de geração em geração, pela oralidade, tipo, o Chouainé aprendeu com o avô dele, o avô e a mãe, principalmente. Já o período, os filhos, o que aconteceu? Eles já estavam morando num momento, eles estavam morando muito próximo da cidade, e já estava muita influência de outras culturas ali, né, a convivência mesmo, né, com a comunidade da cidade, que teve um momento que isso se perdeu nesse sentido, né, de que não foi, eles não viviam em um território xonenal, eles viviam em um seringal trabalhando, né, como para os seringalistas. Aí iam para outro seringal, trabalhavam, como se estivesse mudando, né, de fazenda em fazenda, assim, aqui era o seringal, né. E aí, eles viviam nesse coletivo todo, até que chegaram no momento, depois de 88, com a Constituição, puderam demarcar terras, em 94, se não me engano, demarcaram a terra Xanenal, e daí eles começaram a se reorganizar em comunidade, especificamente Xanenal, e a vivenciar esse processo de retomada e tudo, e isso agora efervesceu, né? Agora está no boom, assim, Olha, ótimo, era exatamente isso que eu estava tentando entender. E Muito bem. da Sim, licenciatura, posso falar agora? pode, Assim, eu dei claro. aula, eu também fui professora de licenciatura aqui da UFAC, né, por 2 anos como substituta, lá em Rio Branco, né, daí eu acabei vindo morar em Cruzeiro do Sul, depois não retornei. Mas a gente tinha lá esse dilema da questão de trabalhar com as relações étnico-raciais, né? E a gente acaba tendo dentro do nosso meio, né, da educação musical, a gente sabe que tem um pensamento bastante eurocêntrico ainda, né? E que não acolhe muito. Então, aí tinha alguns projetos, desenvolvia PIBIC, né? PIBID, esses projetos assim, também que a gente vai, mas nunca é central, né? E eu acho que essa discussão, ela precisa ser trazida para dentro da educação musical, no corpo curricular mesmo. Em paralelo à disciplina que a gente fez com a Nina Greff, lá de etnomusicologia, estava fazendo uma de educação musical
Música, Criatividade e Educação Musical na UDESC, em Santa Catarina, que eu faço parte também de um grupo de pesquisa de lá. E aí a gente começou a produzir materiais, um podcast, para trabalhar essas canções com os alunos da rede pública lá de Florianópolis, né? E aí um dos podcasts foi feito com a filha do Chouainé, a Poca Chayá, a gente entrevistou, fizemos e levamos esse material como um produto, né, que foi trabalhado. Então, assim, esse trabalho, lógico, ele foi para atender uma demanda da comunidade, né, que vai, não uma demanda, né, que abrange aí, né, tanto a parte, vou produzir material didático para a escola Schoenauer, vai ser o registro do Chouainé, mas também dá a visibilidade da cultura desse povo para fora da aldeia. Então, quando publica isso, principalmente os vídeos, quando for publicado, as pessoas vão poder acessar e conhecer e trazer também para dentro da academia essas pessoas como professores, né? O meu trabalho na defesa foi indicado também para dar abertura ao processo de doutor honoris causa para o Chouainé, né? Aquele reconhecimento de notório saber e tal. Assim, eu não sei até que ponto para ele agora vale, porque está com 101 anos e ele chegar na academia para dar aula dentro desse sistema, talvez seja cansativo, né? Ele se deslocar e tudo mais, mas só o fato de conseguir ter esse tipo de reconhecimento dentro da academia já quebra algumas visões, né? A gente ainda não deu entrada nesse processo, porque veio a pandemia e está tudo parado, né? Então é um processo aí para ano que vem. Mas esse tipo de material ele pode gerar produtos que deem suporte à educação musical no sentido nas relações étnico-raciais. Até depois eu posso passar para vocês o link desse podcast que a gente produziu. Foi direcionado para crianças de 7 a 9 anos, a 10 anos, então tem um público específico, mas eu acho que E outra demanda também são os alunos indígenas indo para a universidade. Aqui a gente, aí eu não sei, mas aqui a gente tem algumas pessoas que tocam, são os músicos, super músicos lá na comunidade, não digo da Xanenau ainda não vi ninguém querendo ir, mas de outro povo, o povo Runicuim, eu já vi. Eu quero ir, eu quero ir, daí chegar lá tem aquela prova de conhecimento específico, de teoria musical, de partitura e tal, que já barra, né? Já elimina. E aí a gente tem que começar a fazer uma discussão em cima disso, porque antes eu pensava diferente, né? Porque eu pensava depois de conhecer, né, a realidade, né, das comunidades, eu comecei a perceber, não, mas não tem nada a ver a gente fazer essa prova de conhecimento específico, porque o indígena, para ele passar, ele vai ter que aprender um código de linguagem para entrar ali, e depois eu já ouvi de colegas falar, não, mas tá tocando violão, não é mais a música indígena. Como assim não é mais a música indígena? A cultura não se transforma, né? A sociedade, a tradição não se transforma, então tem um monte de outros assuntos que têm que ser discutidos, eu acho que nos cursos de licenciatura, né? Eu acho que a gente pode ampliar até essa conversa. Acho que é um assunto que é bem importante, né, de a gente conversar mesmo com as comunidades, os indígenas. Como vocês querem ser estudados, né? Como vocês querem um material didático? Vou produzir material sobre música indígena. Aí eu, com o meu olhar de fora, eu produzo, mas se eu não estiver fazendo junto, posso ter vários equívocos, né? Então, nesse sentido que eu acho que a educação musical, a gente tem um papel para lidar com essas transformações, né, não só das questões étnico-raciais, eu acho que da cultura popular como um todo, né, que não, o que está na oralidade das tradições orais, né. O trabalho é muito extenso, né? Eu acho que na educação musical a gente tem e isso é alvo de várias pesquisas na atualidade, né? A gente tem uma tradição conservatorial muito arraigada, né? Não só no próprio conservatório, mas na forma como nós fomos educados e repetimos isso na educação musical, seja onde for, seja na escola básica, seja se a gente vai para um projeto social, a gente quer levar essa forma também. E eu acho que a gente tem que desarraigar essa tradição conservatorial, não porque ela é menor, mas porque ela
se presta para um tipo de educação musical, mas não para todos os tipos, né? Bom, mas se a gente for conversar mais aqui, a gente vai não é substituir uma pela outra, né? É ampliar, né? Abrir espaço Isso, e outras formas de pensamento e de construção musical entrem também na academia, né? exatamente. Bom, e agora resta para a gente agradecer, né? Eu acho que o nosso horário chegou. Então, eu agradeço muitíssimo a Cristiane pela apresentação, pela conversa, né? Pela disposição de vir conversar com a gente. Eu acho que foi muito importante para o nosso grupo conhecer outras perspectivas, um trabalho que é inteiramente novo para vários aqui, né? Do grupo, e por esse momento tão especial de compartilhar esses conhecimentos. Então, fica o meu agradecimento pessoal, Cristiane, mas também em nome do grupo. Tatiana, passo para você encerrar. É isso. Obrigada, Cristiane. Esteja conosco em outras oportunidades. A gente mensalmente sempre convida alguém, então Robson fica com essa missão de passar para você aí a nossa agenda depois, para você participar de outros webinários conosco e voltar outras vezes também como palestrante, viu? Sua contribuição foi muito, muito importante. A gente encerra agora, agradece a presença de todos e sigamos para o nosso próximo, que a gente ainda vai definir a data, não é, Robson? Isso, o nosso próximo será com Maura Pena, né? Mas devido àquela situação da cirurgia dela, a gente teve que fazer uma adequação de datas. Mas em breve E as divulgaremos. férias, não é? Então, provavelmente Isso. pós-férias, né, Robson? Isso. Tá, ok, então. Então, boa noite a todos, foi um prazer. Muito obrigada mais uma vez, Cristiane. E obrigada, Robson, também.